paz, Senhor, boa tarde. Hoje nós estamos gravando o quarto vídeo da série Mulheres da Bíblia e hoje nós vamos estudar sobre a irmã Ana. Prepara seu papel aí, sua caneta, para você anotar as referências bíblicas e vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã nós te louvamos e te bendizemos por estar na tua presença, para aprender mais a tua palavra, Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz. Que o Senhor venha, Senhor amado, vivificar o coração dessa mulher, Senhor, deste homem, desse jovem, dessa criança que está assistindo este vídeo, esta ministração. Que o Senhor venha edificar o coração de cada um, a fé, venha levantar essa mulher, Senhor, como uma guerreira, Senhor, na face da terra. Venha encorajar tuas servas, Pai, que estão prostradas. Venha curar as feridas, os traumas. Venha tratar com cada uma de uma forma grande, diferenciada neste dia, Senhor. Toca nessa mulher que ela nunca mais seja a mesma, Senhor, a partir de hoje, pela tua palavra, a qual o Senhor vai ministrar os corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. É 1 Samuel, às vezes a gente faz confusão, só que quando faz menção ao Antigo Testamento, 1 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas, é porque é o primeiro livro. Tá? Toda vez que falar no Antigo Testamento é primeiro. E toda vez que falar no Novo Testamento é primeira. Primeira carta a Timóteo. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de João. É por aí. Tá? No Antigo Testamento é primeiro e no Novo Testamento é primeira. Só que às vezes a gente faz confusão, né? A gente fala rápido e passa despercebido. Nós vamos ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E o versículo 2, apenas o versículo 2, depois nós vamos estar falando mais, né, sobre outros versículos, mas por enquanto apenas o versículo 2, diz assim: E este, né, Eucana, este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Todas as vezes que nós vamos falar de Ana, sempre, inevitavelmente, nós vamos falar dessa anomalia. Né? Temos outras Ana na Bíblia, outras Anas na Bíblia. Mas quando a gente vai falar de Ana, mãe de Samuel, a Ana, mulher de Eucana, a gente sempre vai falar que Ana era estéril. E de todas as mulheres da Bíblia, eu amo todas, aprendo com todas. Né? Mas esta aqui, inevitavelmente, é minha cara. Eu me identifico muito com ela por uma série de fatores. Né? O primeiro fator que eu me identifico com Ana é porque eu não podia ter filhos. Eu não podia gerar. Eu era estéril. Durante 12 anos, orando, clamando ao Senhor, buscando mesmo, fazendo campanha, vigília, monte, pregando por aí que Jesus cura, que Jesus faz a mulher estéril, mãe de filhos, curando, cantando, pregando por aí, fazendo a obra de Deus operando através da minha vida. Mas eu não podia ser mãe. Em outra ocasião eu vou contar mais sobre esse testemunho. E eu não me deixava me abater por esse fato de não ser mãe, para não fazer a obra de Deus. É claro que eu tinha aquela tristeza dentro de mim. Né, por uma falta de algo que eu queria, né? Sentia falta desse algo, eu queria e sentia como se estivesse faltando alguma coisa, mas não deixava de fazer a obra de Deus por causa disso, porque eu sabia que Deus ia me dar no tempo certo. Então Ana não é que é a minha preferida, é a que mais parece comigo e é a que eu mais me pareço com ela, vamos dizer assim. Então fica sendo a mais próxima, né, porque se parece o testemunho com o meu. Então, para você já ter aí na sua mão sua canetinha, anota aí. Ana significa graça. Penina significa coral. Eu já até tive em eventos que a pregadora disse que penina significa pérola, mas segundo os estudos que nós fizemos, penina significa coral. Tá? Eucana significa Deus criou ou Deus possui. Samuel significa ouvido por Deus. Eli, Deus é grande. Ofni, girino. E Finéias, o negro. Por que eu quis dizer o significado de cada nome? Porque essas personagens vão fazer parte da história de Ana.
Claro que nós não vamos entrar no contexto da vida de todos eles, mas é necessário a gente saber, quando você tiver uma oportunidade. Irmãos, rapidinho, deixa eu falar um negócio. Isso que eu estou fazendo, essa obra que eu estou fazendo aqui, esses vídeos, essas ministrações que eu estou gravando para vocês, é com uma missão. Nós temos, irmãos, uma missão de formar mulheres, ou homens também, mas principalmente mulheres, cheias do poder de Deus. Irmãos, tem mulher dentro da igreja que profetiza, é pregadora, é cantora, é missionária e não sabem. Então, talvez quem não entenda ache que isso é só uma gravação falando sobre uma mulher da Bíblia. Não é só isso aqui é uma missão. O Senhor me chamou com esta missão. Foi algo que já tinha no meu coração há muito tempo, mas eu não sabia assim, a direção de como fazer. E no começo desse ano Deus foi tratando e está acontecendo. Já tem pessoas que eu nem conheço, que estão falando, que estão assistindo. E eu sei que essas pessoas estão sendo edificadas. Entendeu? Então, é necessário que se levante um exército de mulheres. Não mulheres empoderadas para colocar homem no chinelo, como eu vi esses dias uma postagem dizendo como colocar um homem no chinelo. É só você arrumar um bom emprego, andar bonita, ser independente, ter seu dinheiro e você vai colocar o homem no chinelo. Não. O homem não é para ser colocado no chinelo. O homem não é para ser humilhado. O homem é o líder que Deus colocou para nos orientar, para nos guardar, para cuidar de nós. Nós somos mulheres cheias do Espírito Santo, mas nós temos alguém junto conosco, que é o nosso esposo. Nós temos que amá-lo e cuidar dele e respeitá-lo. Acima de todas as coisas, ter o respeito e o amor por ele. Amém, irmão? Então, essas mulheres que Deus tem levantado, olha, Deus está levantando muitas mulheres. Esse ano de 2021, eu creio que até o final desse ano, ou até conforme os meses vão passando, Deus vai levantar muitas mulheres com força para pregar a palavra de Deus. Vai escrevendo aí. Pessoas que até então viviam só sentadas no banco, que não sentiam vontade de fazer nada, ou sentia que tinha um dom, mas não se sentia motivada. Deus vai começar a levantar essas mulheres em nome de Jesus. Eu já vejo pelos olhos da fé. Eu já vejo Deus fazendo algo. Amém, irmãos? Então, essa Ana é uma mulher guerreira. Nós vamos ver, irmãos, que ela passou por cada perrengue. Vamos tentar resumir aqui a história, porque é muita coisa, né? Muita coisa. Se a gente for pegar a história da Ana toda, é muita coisa. Então, só rapidinho para a gente começar aqui o vídeo. O livro de 1 Samuel e 2 Samuel, antigamente era apenas um livro. Era um livro só. Então, como quando foi traduzida, né, para o grego pela Septuaginta, às vezes é difícil de falar, foi dividido o livro em dois, 1 e 2 Samuel. Assim aconteceu com outros livros também. Então veio a ser dividido. O próprio Samuel, assim, que viveu esta história, diz, né, a tradução que foi ele quem escreveu parte do livro, e outros que vieram após ele também escreveu outra parte do livro. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele está ali mencionada a morte de Samuel. Então alguém veio depois dele e escreveu. Para não procurar aqui rapidinho, que eu escrevi, mas tem muitas páginas, eu vou deixar aqui rapidinho quem os outros autores do livro. Segundo a tradição, tá? Segundo a história. Não é que está escrito lá na Bíblia. Este foi quem escreveu, segundo a tradição. Tá bom? Então, o livro vem ser dividido em duas partes. E logo no começo da história de Samuel, do livro, já vem falando sobre uma família. Vem contando a história de uma família. E nós sabemos que a partir de Abraão, o Senhor disse que seriam benditas todas as famílias da terra. Então vem Eucana, um levita, né, que ele é descendente de Levi, e tinha esse desejo, ou esta missão de continuar com a geração, né, vindo seus filhos, todos eles tinham um desejo de, quem sabe, através de nós viria o Messias, né? Porque eles estavam esperando o Messias vir. Então era um privilégio para qualquer mulher gerar um menino, porque poderia vir através de qualquer mulher o menino, o Jesus, o Messias prometido. Então, quanto mais filhos as famílias tivessem, mais privilegiada era a família. Também pela necessidade, né? Eles viviam da agricultura, viviam de criar animais, então tinha que ter a própria família, os próprios homens, para estarem ali trabalhando no campo. As mulheres
também tinha o seu lugar, tinha o seu papel. Mas nós vamos ver que não era tão forte, tão importante como os papéis, né, dos homens. Por exemplo, Jacó teve 13 filhos. Entre os 12 filhos veio uma menina, Diná. A gente só vê mencionando na Bíblia, mas não fala muitas coisas sobre Diná. E outras passagens bíblicas, né, que dizem que alguém teve filhos e uma filha, ou duas, mas não fala mais sobre aquela menina. Ah, só teve as 12 tribos de Israel, mas é necessário que saibamos que Jacó teve uma menina. Ele teve a Diná, então ele teve 13 filhos. Alguém fala que foi 12, foram 13, tá? A Diná, ela não é muito falada, mas ela foi também filha de Jacó. Então, as pessoas precisavam, as mulheres tinham a necessidade de ser mãe. Aí vem Eucana, se casa com uma jovem, Ana, e tem seus sonhos de ser mãe, de ser pai. E os anos se passam e nada de Ana gerar. A lei, a tradição, aquele tempo que eles viviam permitia a poligamia. E calma aí, gente, calma. E duas questões. Número 1, o homem se casou com a mulher, viveram muitos anos e não conseguiam, o casal não conseguia ter filhos. Ele tinha direito de casar-se de novo com outra mulher, desde que não abandonasse a primeira esposa e que a segunda esposa, que viveria com ele também, desse filhos. Então ele teria esse direito. A primeira não teve filho, então ele não vai abandonar a primeira, poderia casar de novo. Não abandonando a primeira, ele poderia ficar com as duas esposas, tratando bem, respeitando as duas. A Bíblia que diz que Eucana amava a Ana, porque era a primeira esposa, né? E não podia ser mãe. Por causa disso, ele casou com a Penina. Não era pecado. Deus permitia, entendeu? Era uma permissão da lei, dos costumes daquele momento. Em outra ocasião também, que o homem podia se casar de novo, só nessas duas condições, tá? Nessas duas condições, na primeira e na segunda que eu vou falar. É quando um homem se casasse e o irmão também se casasse. O irmão daquele rapaz morresse, ele deveria casar-se com uma cunhada para poder manter o nome do irmão. Entendeu? Vamos colocar aqui Pedro e João, né? Vamos colocar aqui Pedro e João. Pedro se casa, João se casa também. Pedro tem sua esposa, João tem sua esposa. Aí o João perde a sua esposa, ela fica sozinha. O Pedro já é casado. Para manter a descendência de João, o Pedro casaria com a irmã, com a esposa do irmão, não abandonaria ela, casaria com ela para gerar filhos. O primeiro filho dele com a cunhada seria em nome do pai do Paulo, do João. Já estou fazendo confusão, tá entendendo? Então ele casaria com a cunhada para não ficar sozinha. O primeiro filho da cunhada seria em nome do pai que morreu, né, o primogênito. E a partir dali, ele ia continuar tendo filhos. Os outros filhos que ela teria, sim, seria desse aqui, tudo bonitinho, é pai, tudo bonitinho, entendeu? Para não apagar a memória deste que morreu, entendeu? Seria uma honra que um irmão estaria dando para o outro irmão, para que o nome dele não fosse apagado da face da terra. Porque casou, não teve filho, não teve descendência. Morreu, acabou, não tem história mais, entendeu? O que acontecia nesses casos? Se o homem aceitasse casar-se com uma cunhada e gerasse filhos, era um homem honrado na sociedade, era um homem honesto, era um homem de palavra, era um homem de poder, de honra. Agora, se aquele homem não aceitasse se casar com a cunhada, apenas que fosse para ter filhos, é porque os costumes judaicos são muito diferentes dos nossos. Se aquele homem não aceitasse casar-se com a cunhada, não quero casar com você, não quero manter relacionamento com você, por algum motivo ele disser que não, aquela mulher ia a juízo, ia diante de todos os anciãos, né, de Israel. Aquela mulher arrancaria os calçados dele em público e cuspiria nele. Olha só, cuspiria nele.
Ou seja, você é um desonrado, você não honrou o nome da sua família, você não honrou o nome do seu irmão, e a partir de agora, onde aquele homem andasse, ele era conhecido como descalçado, porque não honrou o nome da família, não honrou o nome do irmão, que já é morto no caso, né? Então, a Bíblia é maravilhosa, entendeu? Se você for parar para pensar, parece algo machista, algo desumano, você pensar que, sabe, alguém vai casar-se com a cunhada para ter filho. Mas se você parar para entender toda a história, você vai ver que é uma coisa bonita que era feita para que a mulher não fosse abandonada, né, a vergonha, né, de não ter filho. O nome do marido sumiu da história, apagou o nome do marido da história. Então é uma coisa bonita. Então, nessas duas questões, Deus permite a poligamia. Não é que é para ter poligamia, não é que Deus quer que haja. Nessas questões, Deus permitia, lá no passado, tá, irmãos? Lá no passado. Isso era a lei. Aliás, nessa parte aqui de lei, a gente entende muito bem, tá? Tem casais que viveram antes da lei, por exemplo, Abraão, que Deus permitiu acontecer isso, era cultural também. Não quer dizer que hoje um homem pode ter duas mulheres, uma mulher pode ter dois maridos, não pode. A Bíblia diz que o obreiro no geral, tá, irmão? Quem faz a obra de Deus, quem ganha a alma, quem aceitou Jesus é o obreiro. O obreiro que seja esposo de uma mulher, tá bom? Vamos saindo daqui, né para a gente continuar. Então, Ana, o livro de Samuel já começa falando, Eucana era um homem assim, assim, assado, da família tal, tal, tal. Fala sobre a sua genealogia. Mas quando chega na parte dele, né, que poderia falar, e Eucana teve tantos filhos e tal, tal. Não, a Bíblia já dá um pausa e já não continua. Ela fala assim, que Eucana tinha duas mulheres. Uma era Penina e outra era Ana. Aí fala que Penina tinha filhos e Ana não tinha. Pela lógica, não poderia falar, Penina tinha filhos, que era uma bênção, que fazia, que ia acontecer. Não. Penina tinha filhos e filhas, porque a Bíblia vai dizer que quando eles subiam, né, a Siló para poder sacrificar o Senhor, ele dava ofertas, né, dava ofertas pela Penina, pelos filhos e pelas filhas. Então significa que tinha muitos. Pelos filhos e pelas filhas de Penina. Agora eu vou te perguntar, você sabe alguma coisa dos filhos e das filhas de Penina? O que elas fizeram? O que eles fizeram? O que representaram? Não fala nada. Agora a Bíblia fala muito sobre Ana. Aí vem Ana, não podia ter filhos. Aí já começa a história a ficar triste. Porque a Bíblia vai dizer que Eucana amava. Ele amava tanto a Ana que Ana vivia chorando. A Ana era uma mulher que vivia deprimida. Ingrid, por que você pode falar que ela está deprimida? Uma pessoa que chora incessantemente, que está com a alma amargurada. Aí você já conversa com o psicólogo e já vai falar esse sintoma de depressão. Uma pessoa que não come, está amargurada, triste, vive chorando. Alguém pensa que está bêbado, porque ela só fala com a cabeça, com raciocínio, mas a boca fica assim. Se você vê alguém assim e sem comer, você vai pensar que ela está como? Deprimida. Ela estava deprimida profundamente. A Bíblia diz que quando ela vai orar, lá no templo, o próprio sacerdote ali, ele pensa que ela está embriagada. Porque ela está ali. Sabe? Que ela está angustiada, chorando, né? Se rasgando diante do Senhor. Por que ela fazia isso? Porque todo ano o Eucana ia a Siló para adorar o Senhor, sacrificar com a família. E todo ano Penina ia com seus filhos e jogava na cara da Ana. Eu tenho filhos, você não tem. Todo ano, a Bíblia diz que todo ano ela fazia assim para a irritar. Olha só, versículo 6. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer. Ou seja, Ana era uma pessoa, vamos colocar assim, ela era uma pessoa cheia de graça, tranquila, amável. Só que essa Penina irritava ela para ela ficar brava. Ou seja, ela está na dela, eu não vou me conter em deixar ela calma, eu vou deixar ela brava. Olha como Satanás usa pessoas. E a sua competidora, né, Penina,
excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Eu estou saindo totalmente do esboço, mas eu vou te falar algo da parte do Senhor. Não adianta se levantar com alguém que Deus já escolheu. Por quê? Penina não sabia que Deus tinha um propósito tão grande na vida de Ana. Em vez dela ficar quietinha, poxa, Ana é a primeira esposa de Eucana, eu vou respeitá-la. Porque se não fosse por Ana não ser mãe, eu não estaria aqui. A Penina só se casou com Eucana por causa de Ana. Penina tinha que ser grata a Deus. E a Ana, por estar casada com um homem bom, honesto, fiel, trabalhador, amoroso, ela não era grata a Deus e não era grata a Ana. Porque todo ano, e isso fazia ele de ano em ano, né, levando sacrifício. Quando ela subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Irmã, Deus está falando nesta manhã. Nessa manhã, porque eu estou gravando de manhã, mas quem sabe à tarde à noite para você. Se você não for uma pessoa grata e obediente a Deus, sabe qual vai ser o seu nome? A outra. Meu Deus. A outra. Tem outras partes aqui que falam a outra. Por quê? Quando nós não somos aquilo que Deus quer que sejamos, quando a gente não está de acordo com os planos de Deus, até a nossa identidade a gente perde. Vai ser a outra que irritava a Ana todo ano. A outra tinha filhos. A Ana não tinha. Mas a outra estava sempre irritando a Ana. Não queira ser lembrado como a outra. Ah, mas eu não sou amante de ninguém. Mas se você não seguir o plano de Deus, ser uma mulher fiel, temente a Deus, você vai ser sempre a outra. Sabe? A outra. Não vai ser assim a Ana, a Roberta, a Maria, a Mônica, a Suelen. Esta é a mulher de Deus. Não, vai ser a outra, é a outra. Aí alguém pode não entender o que Deus está falando nessa manhã e fala assim, não precisa ser reconhecido por ninguém. Mas se não precisa ser reconhecido para ter honra de homem. Mas quando Deus chama a Abraão, quando Deus chama a Isaac, a Jacó, quando Deus chama alguém, Deus chama pelo nome. Deus chama pelo nome. Deus fala para você nesta manhã, Maria se levanta. Ana se levanta. Débora se levanta. Deus não fala assim, outra, ou mulher, qualquer uma, não. Deus fala para você pelo nome, ou filha, minha serva, olha que coisa linda, minha serva, minha filha, minha amada, olha que maravilha, eu estou sentindo aqui a presença de Deus nesta manhã. Deus não quer, aleluia, glória a Deus, que você seja conhecido como a outra, sabe? Eu tenho que falar isso. Uma vez mandaram um recado para mim, eu não podia ser mãe. E eu pregava, cantava nas igrejas, mas eu vivia com uma angústia aqui dentro de mim. Porque eu queria ser mãe, porque era o sonho da minha vida. E um dia alguém mandou um recado, porque essas pessoas não falam na sua cara. Porque eles sabem que você é mulher de Deus, sabe que Deus te dá autoridade. Mandou recado. Pode falar para ela. Ela vai ficar 5 anos casada, André vai ver que ela é seca, que ela não pode ser mãe, e vai voltar para mim. Está repreendido toda palavra de maldição contra a tua casa. A outra, a Penina, alguém que se levantou contra a minha casa, foi envergonhada, porque o Senhor me deu 2 heranças. O Asaf, que tem 1 ano e 9 meses, vai fazer amanhã 1 ano e 9 meses. E a Emily tem 7, vai fazer 8 anos em julho. Então, irmãos, a outra, o outro, que nem nome tem, quem é ele, quem é ela, vai se levantar contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, vai ser envergonhado. Ninguém escuta falar de Penina. O que Penina fez na obra de Deus? O que os filhos de Penina significam para a obra de Deus, para a Bíblia? O que eles têm de bom para ensinar para a gente? Não tem nada. Não tem nada deles aqui para a gente. Aí a Penina se vangloriava porque tinha muitos filhos. Que a casa estava cheia. Glória a Deus pelos filhos de Penina. Porque era filho de Eucana. Glória a Deus. Porque eram meio-irmãos de Samuel. Glória a Deus por isso. Porque até mesmo através da vida de Samuel eles eram abençoados. A Bíblia diz que todo ano, eles iam para o templo para adorar o Senhor. E todo ano a Penina irritava a Ana. A Ana já estava ali triste, que não podia ser mãe. Jogava na cara dela, humilhava ela. O que ela fazia? Ela fazia o que é certo. Ela ia para a casa do Senhor buscar.
Talvez ela era humilhada o ano todo, mas no dia que ela ia para a festa do templo, ela ia adorando ao Senhor, mesmo chorando, ela ia adorando. Aí você fala assim: Ingrid, você não sabe o tamanho da minha dor. Você sabe o que é o seu marido colocar uma outra esposa dentro de casa porque você não foi útil para ser mãe? Tem gente que fala assim: eu não sou útil para nada, porque nem para ser mãe eu presto. Tem gente que fala assim: mas você é útil, ainda que não gere filho do seu ventre. Eu creio que vai gerar, mas ainda que não gere, você pode gerar pessoas em Cristo, almas, vidas, salvar vidas, tratar vidas. Então a Penina se gloriava todo ano, mas naquele ano, oh glória, foi a última vez, glória a Deus, que Penina falou algo contra Ana. Oh, aleluia! Porque naquele dia que eles estavam fazendo a sua viagem para ir para Siló, eu creio que Ana já tinha algo no coração. Eu creio, eu imagino como era as orações dela de angústia dentro de casa. Hoje eu vou namorar. Hoje eu vou gerar, quem sabe é hoje. E dava o melhor dela como esposa, como mulher, como amante. E passava o mês que vem, a menstruação dela vinha. E angústia, eu sei o que é isso. Eu falo com propriedade. Eu sei o que é isso. E o mês que vem, não, agora vai dar certo. Vai no médico, toma um remédio, toma um mato, toma alguma coisa. Agora vai dar certo. Chega na hora, não dá certo. E você não pode se abrir com ninguém. Porque a amiga que você se abre, conta para alguém lá fora. E você fala: como que alguém sabe se eu não falei para ninguém? E você descobre que a fonte era quem estava contigo ali o tempo todo. Tá bom? Está repreendido em nome de Jesus. Deus vai afastar de vocês as pessoas que se dizem amigas, que estão ali colhendo informações para levar lá para frente. Deus vai afastar. Deixa Deus afastar. Deixa. Porque até para mim, até falaram que eu tinha abortado um bebê na minha adolescência e por isso que eu nunca tinha filhos, porque Deus estava cobrando de mim. O que eu fiz? Eu fui para o meu quarto chorar. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz isso. O Senhor sabe que eu nunca faria isso. Ainda que eu fosse colocar debaixo da ponte, eu não abandonaria um filho jamais. E a pessoa falava de mim que era minha amiga. Amiga para cá, amiga para lá. Deus está dando basta em muita coisa nesses dias. Espalhou que eu tinha abortado uma criança. E eu chorei. Porque eu sabia que eu era justa diante de Deus, que eu nunca tinha feito isso. Mas o Senhor mostrou com quem estava a verdade. Porque ele envergonha a quem quer mentir e sujar o nome do homem e da mulher de Deus, tá bom? Não é recado para ninguém não. Quem fez isso sabe quem foi e sabe que foi envergonhado. Sabe que foi envergonhada. Não estou falando o nome de ninguém, mas quem fez sabe que fez. Amém, irmãos? E eu estou aqui para glorificar o Senhor. Por que, Ingrid, você fala com tanta autoridade? Porque eu sei que tem mulheres que não podem ser mãe, que vivem chorando no canto. Eu conheço várias. E eu engravidei, tive meus filhos, mas eu oro. Claro que a gente não ora todo dia, que é tanta coisa, tanta demanda. Mas eu lembro dessas irmãs que não podem, até hoje não geraram. Eu sei o que é sofrer, irmã. Eu sei o que é sofrer. Eu sei. Entendeu? Eu sei o que é sofrer. Vem essa mulher chorando, vai pro templo. Eu imagino que a Penina estava ali oferecendo, né? Ele já deu a sua oferta. E vamos falar a verdade, irmão. Deus, claro que é Ele que aceita ou rejeita a oferta. Mas se você está humilhando seu irmão, excessivamente irritando para deixar seu irmão bravo, você vai oferecer oferta no altar? Você acha que Deus vai receber? Aqui a Bíblia diz que todo ano, entendeu? Aqui é o versículo 4. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Ou seja, esse aqui é o sacrifício da Penina, esse de fulano, esse de ciclano. Todos eles ofertavam. Agora eu vou te falar uma coisa. Não adianta querer puxar o tapete de Ana e querer dar oferta. Oh, Jesus! Ana está pregando mais do que eu, está cantando mais do que eu. Puxa tapete e querer dar oferta. Deus não recebe. A Bíblia diz, eu vou colocar aqui embaixo que eu não lembro onde que está agora. Se você levar a sua oferta ao altar e lembrar que alguém tem algo contra você ou que você tem algo contra alguém, vai lá e se conserta. E depois você coloca a oferta no altar. Ai, fulano não pode crescer. Está passando na minha frente. Para com isso, é o reino que está ganhando. A Penina estava oferecendo também a oferta, tinha parte dela, que era colocada lá do altar.
a parte dos filhos de Penina, mas não adiantava. Penina estava oferecendo o melhor sacrifício ao Senhor, o melhor louvor, a melhor pregação, colocando no dia de hoje, e ia humilhando Ana, querendo colocar Ana em competição. A Bíblia diz que a competidora, ela era competidora. Versículo 6, a sua competidora. Ela era conhecida como a outra e como competidora. Olha só. Eu sou esposa de Eucana, minha casa está cheia de filhos. Mas quem é você? A outra. Quem é você? A competidora. Quem é você? A que irrita a outra. Quem é você? A que quer passar por cima da outra. Deus está levantando mulheres não para competir com outras. Porque quem ganha, quem perde quando você compete com a sua irmã, quem perde é o reino. Você precisa da glória a Deus quando você vê alguém frutificar. Mesmo que você não frutifique naquela área, vê alguém frutificar, glória a Deus, bate palma para ela, bate palma para Deus, aplaude o Senhor pela vida dela. Ela vai para o altar, o Eucana leva o sacrifício. Não fala nada que acontece na vida de Penina, porque é só mais uma. Penina é só mais uma, não deveria nem estar falando mais dela aqui, que já é zero para ela. Mas vamos prosseguir, mas ela faz parte, né? Temos que falar dela por causa de Ana, né? Ana deu chance da gente falar dela. Né? Para Deus exaltar Ana e envergonhar Penina. Nós vamos ver no cântico dela. Vamos prosseguindo. Então, ela estava ali debaixo da lei. Já que meu marido pode se casar de novo, eu vou casar com Eucana, vou encher a casa de filhos e a primeira esposa vai ficar envergonhada. Mas ela pegou toda aquela calúnia, aquela fofoca, aquela difamação, porque quando alguém fala para você, você é estéril, isso é uma difamação, isso é uma calúnia. Ainda que você seja estéril no seu ventre, você não pode aceitar. Você fala, é mentira de Satanás, porque Deus não falou nada para mim ainda. Deus não falou que eu sou infrutífera. Sabe o que significa estéril? Infrutífera. Se você frutifica no reino, você não é estéril. Se você frutifica, você é frutífera. Amém, irmã? Oh, glória a Deus. Aleluia. Ana chega ao templo para buscar o Senhor. Quando ela chega ali na entrada do templo, está um sacerdote Eli, que ele também trabalhava julgando as causas do povo. Então ele estava ali, né, na entrada ali do templo, para julgar as causas, e os dois filhos dele, os sacerdotes, Ofni e Finéias, que estavam lá no altar, literalmente, trabalhando lá nos sacrifícios. E o sacerdote ele já estava bem velhinho, ele atendia mais nessa questão de conversar, de questões jurídicas, de estar aconselhando nessa questão, e os dois meninos lá no altar. E aconteceu que a Ana chega e ela se prostra diante do Senhor e se derrama. E se molha toda de lágrima, se lamega toda, e não quer saber de nada. Porque ela fala, tenho derramado minha alma diante do Senhor. O sacerdote Eli já estava perdendo a visão de Deus. Por quê? A Bíblia diz que quando o sacerdote Eli ele estava com uma certa idade, ele sabia que os seus filhos, Ofni e Finéias, estavam vivendo uma vida de pecado e continuavam consagrando, sacrificando, trabalhando no altar. Eles continuavam trabalhando. E Eli, como pai deles, sabia do pecado deles, que levava as moças que faziam fila perto do templo, faziam filas para deitar-se com os sacerdotes. E o pai sabia de tudo e nada fazia. A Bíblia vai dizer mais à frente que eles eram imprestáveis. Eles eram filhos de Belial. Belial significa coisa vã, coisa sem valor. Eles não tinham valores morais, nem éticos, nada. Nem tinham condições sacerdotais de estarem ali no templo oferecendo nada. Porque a Bíblia diz que tinha uma parte que era para os sacerdotes, para consumo próprio, e a outra parte tinha que deixar toda a gordura queimar no altar para oferecer a Deus, porque era de Deus. Eles queriam pegar a carne crua e a parte que era de Deus para si. Meu Deus do céu! Olha que profundidade. E Eli sabia de tudo e nada fazia. Oh, Jesus! O que Deus fez? Deus levantou uma mulher estéril para poder gerar um filho que ninguém imaginava que viria ao mundo.
para substituir todo esse altar, aleluia, sujo, podre, alabandarabachou, cheio de pecado. A adoração a Deus estava comprometida. O culto a Deus estava comprometido, porque os sacerdotes que estavam servindo no templo estavam em pecado e o líder sabia e nada fazia. O que Deus faz? Deus levanta alguém, cheio de autoridade, e leva lá? Não. Deus pega uma mulher estéril. Ai, Deus abaixou. E pega um ventre seco e coloca ali naquele ventre um profeta, um juiz, um sacerdote. Oh, meu Deus. Aí você fala assim, Índia, vai demorar muito até esse menino crescer para aprender a profetizar, a julgar e a liderar. A Ana lá no templo falou, Senhor, se o Senhor me der um filho menino, ele vai ser teu nazireu, eu não vou passar navalha sobre a cabeça dele, ele vai servir o Senhor todos os dias da sua vida. Ana não queria saber se os profetas estavam, os sacerdotes estavam em pecado. Ana não queria saber se os filhos do sacerdote estavam fornicando. Não queria saber, ela só queria oferecer a oferta dela. E a maior oferta que ela levou não foi os animais para sacrificar, foi a vida que ainda nem existia dentro dela. Ela ofertou ao Senhor o que ela nem tinha ainda. Ela ofereceu ao Senhor. Aleluia. E falou, Senhor, ele vai te servir todos os dias da sua vida. Irmãos, rapidinho aqui. Quando alguém tinha esse ofício de sacerdote, o levita, abre a sua Bíblia, ou então só anota aí, ó, Números 4, 3 e Números capítulo 8, versículo 24 a 26. Vai dizer que os levitas, eles só trabalhavam no templo dos 25 aos 50 anos. Em outro texto vai dizer que de 30 a 50. Mas em média, dos 25 aos 50 anos, eles vão trabalhar no templo, servindo ao Senhor, trabalhando ali, carregando arca, oferecendo sacrifício, tocando instrumento. Todo o trabalho do altar, os levitas trabalhariam ali. Depois de 50 anos, a Bíblia diz que eles nunca mais iam servir para esse ofício. Eles podiam fazer outras coisas ali no templo, mas não serviam nunca mais, depois de 50 anos, não serviriam mais nessa questão. Sabe? Nessa questão de ser levitas na casa do Senhor. O que Ana fez? Senhor, se esse menino, se o Senhor me der esse menino, eu vou oferecer ao Senhor, ele vai trabalhar para o Senhor para sempre. Mesmo depois que passar o tempo dele, ele vai continuar trabalhando para o Senhor. Olha que ousadia que a Ana teve. E o sacerdote ele olha para ela. Você está bêbada? Você não para de comer, você está bêbada? Este momento você está bêbada? Ela fala, não, sacerdote, eu não estou bêbada. A tua serva aqui está tão triste, está tão amargurada que ela está derramando a alma diante do Senhor. Em outras palavras, me deixa chorar, me deixa orar, me deixa aqui nos pés do Senhor, porque só Ele sabe o tamanho da minha dor. Às vezes a gente ora, a gente clama no louvor, tem muita gente que mente no louvor, porque prometem coisas no louvor que não cumprem. Mas o louvor identifica muito sobre a gente. Quando a gente começa a cantar um louvor que vem do coração, você está se identificando. E é como se ela estivesse falando assim, deixa eu chorar, me deixa ficar aos teus pés. Tem linda Fernanda Bruno que diz, me deixa ficar aqui, pois sei que Deus está sempre a me proteger. Ela fala, me deixa ficar aqui. É isso que ela estava falando. Sacerdote, eu te respeito como autoridade, mas me deixa ficar aqui, me deixa chorar. Eu preciso. E é preciso chorar. Às vezes é preciso chorar. Ana chorou ali aos pés do Senhor. Ana buscou o Senhor. E Deus ouviu a oração de Ana. Mas o que acontece aqui? Ela fala assim, a minha alma está amargurada, está tremendamente amargurada. Estou angustiada. E o que o Senhor fala? Nada. Mas o que o sacerdote fala para ela? Vai em paz. Vou dar uma pausa aqui para a gente gravar a segunda parte desse vídeo, porque ele ficou longo, tá bom? Você vai assistir daqui a pouco a segunda parte, que você pensa nessa frase aí, ó. Fica em paz. Vai em paz. Fica em paz.